Educação da Vontade, Jules Payot. Livro 1, Preliminares. Capítulo 1, O mal a combater, as diversas formas de abolia no estudante e no trabalhador intelectual. Neste capítulo, Payot aborda o problema central que deseja combater, a fraqueza da vontade, especialmente no contexto do trabalho intelectual. Ele identifica a abolia como uma forma de inércia que impede a ação contínua e perseverante. Payot observa que, em muitos estudantes e trabalhadores intelectuais, a vontade é fraca e facilmente suprimida por uma tendência natural à preguiça, à passividade e à dissipação. Ele descreve diferentes formas dessa fraqueza, desde a simples ociosidade até uma dispersão mais ativa, mas igualmente ineficaz, onde o indivíduo se engaja em múltiplas tarefas sem foco ou profundidade. Payot critica o sistema educacional da época por fomentar essa dispersão, forçando os alunos a cobrir uma vasta gama de assuntos superficialmente, sem permitir que eles se aprofundem ou desenvolvam um verdadeiro compromisso com qualquer área específica. Capítulo 2. O objetivo a atingir. Aqui, Payot define o objetivo que deve ser alcançado: fortalecer a vontade de forma que ela possa sustentar esforços intensos e perseverantes. Ele enfatiza que o trabalho intelectual requer uma atenção concentrada e duradoura, algo que deve ser cultivado através de esforços repetidos e direcionados. A ideia central é que a atenção voluntária precisa ser energizada e orientada para um único propósito, o que permitirá que uma ideia ou sentimento se enraize profundamente e se desenvolva plenamente. Payot destaca que esse processo não é fácil, mas é essencial para o verdadeiro progresso intelectual e pessoal. Capítulo 3. Negação das teorias desanimadoras e falsas sobre a educação da vontade. Neste capítulo, Payot refuta duas teorias filosóficas que ele considera prejudiciais para o desenvolvimento da vontade. A primeira é a teoria do caráter imutável, defendida por filósofos como Kant e Schopenhauer, que sugere que o caráter de uma pessoa é fixo e inalterável. Payot argumenta que essa visão é errada e desmoralizadora, pois ignora a complexidade e a maleabilidade do caráter humano. Ele afirma que o caráter é uma resultante de forças mutáveis e que, com o esforço adequado, pode ser transformado. A segunda teoria que Payot critica é a do livre-arbítrio, que ele considera ilusória e potencialmente desmotivadora. Embora o livre-arbítrio sugira que podemos nos tornar mestres de nós mesmos através de um simples ato de vontade, Payot argumenta que essa visão minimiza a dificuldade real envolvida no fortalecimento da vontade. Ele acredita que o domínio sobre si mesmo exige esforço contínuo e perseverança, comparando o processo com o lento renascimento da França após a Guerra de 1870. Conclusão. O livro 1 de Educação da Vontade estabelece as bases teóricas para o desenvolvimento da vontade, identificando os principais obstáculos que precisam ser superados e delineando os objetivos a serem alcançados. Payot enfatiza a importância de uma vontade forte e direcionada para o sucesso intelectual e pessoal, rejeitando teorias que promovem o fatalismo ou uma visão simplista do livre-arbítrio. Ele defende que a verdadeira educação da vontade é um processo complexo e exigente, mas absolutamente essencial para qualquer realização significativa. Esse resumo captura a essência do livro 1, mantendo o foco nos principais argumentos e propostas de Jules Payot, sem simplificações excessivas. Se precisar de mais detalhes ou de um resumo de outras partes do livro, estou à disposição. Livro 2, A Psicologia da Vontade. Capítulo 1, Estudo do papel das ideias na vontade. Neste capítulo, Payot explora a complexidade dos elementos psicológicos que compõem a vontade, destacando que eles não são simples, mas sim interconectados de maneiras que tornam sua análise difícil. Ele categoriza os elementos da vida psicológica em 3 principais: ideias, estados afetivos e ações. Payot argumenta que as ideias podem ser divididas em 2 tipos: centrípetas, que atraem a mente para si mesmas, e centrífugas, que são dispersas e não têm impacto significativo na vontade. Ele enfatiza que muitas das nossas ideias são superficiais, vindas de fontes externas como leituras ou conversas, e que essas ideias, por si só,
não têm poder sobre nós a menos que sejam trabalhadas e assimiladas profundamente. Paiô também discute a influência das ideias sobre a conduta, argumentando que a maioria das ideias que nos vêm não tem impacto real na vontade porque não estão carregadas de emoção. Somente quando uma ideia é associada a um sentimento forte ela pode influenciar a ação e a vontade de maneira significativa. Capítulo 2. Estudo do papel dos estados afetivos na vontade. Este capítulo examina o papel crucial dos estados afetivos na formação e no exercício da vontade. Paiô argumenta que os sentimentos têm uma preponderância significativa na nossa vida psicológica, muitas vezes superando a influência das ideias. Ele reconhece, no entanto, que nosso poder direto sobre os sentimentos é bastante limitado. Os sentimentos mais fortes tendem a dominar e suprimir os mais fracos, tornando difícil para a razão e a vontade exercerem controle direto sobre eles. Paiô sugere que, embora os sentimentos possam parecer incontroláveis e despóticos, existe uma maneira de influenciá-los indiretamente ao longo do tempo. Ele introduz a ideia de que, através de uma estratégia paciente e do uso do tempo como um aliado, podemos gradualmente moldar nossos sentimentos, consequentemente, nossa vontade. Essa abordagem requer perseverança e a capacidade de utilizar métodos indiretos para fortalecer sentimentos que são favoráveis ao nosso crescimento pessoal e à conquista do domínio de si mesmo. Capítulo 3. Possibilidade da soberania da inteligência. No terceiro capítulo, Paiô aborda a possibilidade de a inteligência exercer soberania sobre a vontade. Ele discute o conflito entre a inteligência e os sentimentos, destacando que a inteligência, embora poderosa em teoria, muitas vezes é impotente diante das emoções fortes. No entanto, Paiô não vê essa situação como totalmente desesperadora. Ele acredita que, com o tempo e através de métodos indiretos, é possível que a inteligência recupere seu papel dominante e que, eventualmente, a vontade seja fortalecida. Paiô conclui que a soberania da inteligência é alcançável, mas não de maneira imediata ou fácil. Ela requer um esforço contínuo para cultivar e reforçar os sentimentos que são aliados da inteligência e da vontade. Esse processo envolve a reflexão meditativa, a ação deliberada e a consideração das condições fisiológicas que podem favorecer o exercício da vontade. Conclusão. O livro segundo de Educação da Vontade aprofunda a análise dos mecanismos psicológicos que sustentam a vontade. Paiô explora como as ideias e os sentimentos interagem e como, apesar das limitações impostas pelos sentimentos fortes, é possível fortalecer a vontade e alcançar o domínio de si mesmo. A obra oferece uma visão detalhada dos desafios e das estratégias necessárias para que a inteligência assuma um papel soberano na vida de um indivíduo, sublinhando a importância de métodos indiretos e da paciência no processo de autotransformação. Este resumo captura a essência dos argumentos e reflexões de Paiô no livro segundo, sem simplificações excessivas, e proporciona uma compreensão clara e profunda das ideias apresentadas. Se precisar de mais detalhes ou um resumo de outra parte do livro, estarei à disposição. Livro 3. Os meios interiores. Capítulo 1. A reflexão meditativa. Paiô inicia o livro 3 discutindo a importância da reflexão meditativa como um meio fundamental para a educação da vontade. Ele distingue a reflexão meditativa do devaneio, enfatizando que a primeira é uma atividade intelectual focada e deliberada, enquanto o devaneio é caracterizado pela passividade e pela falta de controle sobre o fluxo de pensamentos. A reflexão meditativa, segundo Paiô, não visa a aquisição de novos conhecimentos, mas sim a formação do caráter e o fortalecimento da vontade através da provocação de sentimentos específicos, como o amor ou ódio por determinadas ideias ou comportamentos. Essa prática exige disciplina mental e um entendimento profundo da psicologia. Capítulo 2. A ação. Embora a reflexão meditativa seja indispensável, Paiô argumenta que, por si só, ela é impotente se não for acompanhada pela ação. A ação é descrita como o veículo através do qual as emoções e as reflexões podem se transformar em hábitos duradouros.
Através da ação, as emoções vigorosas que surgem da meditação encontram uma forma de se expressar e consolidar na personalidade. Paiô utiliza a metáfora do vento em alto mar, que, apesar de forte, é inútil se não houver velas para capturar sua energia e impulsionar o navio. De forma semelhante, as emoções, por mais intensas que sejam, precisam ser canalizadas através de ações concretas para que possam realmente impactar a vontade. Capítulo 3. A higiene corporal. Paiô conclui o livro 3 com uma discussão sobre a relação entre a higiene corporal e a energia mental. Ele argumenta que a saúde física é um suporte essencial para a vontade e a atenção, já que um corpo saudável é mais capaz de sustentar esforços intelectuais prolongados. A prática de exercícios físicos é recomendada não apenas por seus benefícios fisiológicos, mas também porque ajuda a disciplinar a vontade. Paiô sugere que o exercício físico regular, combinado com uma postura adequada e a prática de técnicas de respiração, pode aumentar significativamente a capacidade de concentração e a força de vontade. Conclusão. O livro 3 de Educação da Vontade oferece uma abordagem prática e introspectiva para o fortalecimento da vontade, enfatizando a importância da reflexão meditativa, da ação e da manutenção da saúde física. Paiô argumenta que esses meios internos são fundamentais para alcançar o domínio de si mesmo, permitindo que a vontade se desenvolva de forma sólida e duradoura. Através da combinação de meditação, ação disciplinada e cuidados com o corpo, ele acredita que qualquer indivíduo pode fortalecer sua vontade e alcançar seus objetivos mais elevados. Este resumo busca capturar a essência dos argumentos de Paiô, proporcionando uma visão clara e profunda das estratégias que ele propõe para a educação da vontade no livro 3. Se precisar de mais informações ou de um resumo de outra parte do livro, estarei à disposição. Livro 4. As Meditações Particulares. Capítulo 1. Os inimigos a combater, o sentimento vago e a sensualidade. Neste capítulo, Paiô identifica os dois grandes inimigos da vontade, o sentimento vago e a sensualidade. Ele descreve a preguiça como o ambiente propício ao desenvolvimento de todos os vícios, afirmando que toda paixão inferior surge de uma fraqueza da vontade. A paixão, vista como uma vitória da animalidade sobre a racionalidade, é descrita como um rebaixamento do ser humano, que acaba por regredir na escala zoológica. Paiô sugere que, embora as paixões possam ser perigosas, elas são temporárias e, portanto, menos nocivas que forças contínuas como a preguiça. Para superar esses inimigos, é necessário organizar forças que favoreçam o desenvolvimento da vontade e, em alguns casos, utilizar as próprias potências hostis a seu favor, transformando-as em aliadas através de estratégias inteligentes e persistentes. Capítulo 2. Os inimigos a combater, os colegas e o ambiente social. Paiô discute as influências negativas que o ambiente social e os colegas podem exercer sobre o estudante. Ele critica a pressão social que empurra os jovens para comportamentos fúteis e vazios, descritos como uma escravidão fatigante e perigosa. A vida estudantil, muitas vezes marcada pela busca de prazeres efêmeros e pela imitação cega de comportamentos populares, é apresentada como um grande obstáculo à educação da vontade. Paiô enfatiza a importância de resistir a essas influências, adotando uma postura de recusa educada mas firme diante das pressões do grupo. Ele sugere que o estudante busque ambientes mais saudáveis e enriquecedores, como a companhia de professores ou amigos com espírito elevado, e que valorize atividades que fortaleçam a mente e o caráter, como visitas a museus e leituras profundas. Capítulo 3. Os sofismas dos preguiçosos. Neste capítulo, Paiô expõe os sofismas, ou falsas racionalizações, que os preguiçosos usam para justificar sua inatividade. Ele alerta contra a tendência de adiar o trabalho, um hábito que só leva à frustração e ao acúmulo de tarefas. A procrastinação é descrita como um ciclo vicioso que enfraquece a vontade e impede o progresso pessoal. Paiô destaca a importância de combater esses sofismas com resoluções firmes e imediatas, evitando cair na armadilha do autoengano.
Ele encoraja os estudantes a adotarem uma atitude proativa, tomando decisões e agindo com determinação para construir uma vida intelectual rica e satisfatória. Capítulo 4. As alegrias do trabalho. No último capítulo do livro 4, Paiô aborda as alegrias que o trabalho pode proporcionar. Ele argumenta que o trabalho intelectual é uma fonte inesgotável de prazer e realização, contrastando com o vazio e o tédio da vida ociosa. Paiô celebra o sentimento de realidade que o trabalho confere ao indivíduo, permitindo-lhe escapar das ilusões e do vazio existencial que afligem os ociosos. O trabalho, segundo Paiô, não apenas tempera a vontade, mas também oferece uma vida cheia de significado, onde cada esforço contribui para um objetivo maior e palpável. Ele conclui que a vida ativa é, portanto, a mais desejável de todas, pois proporciona uma verdadeira plenitude de viver. Conclusão. O livro 4 de Educação da Vontade de Jules Paiô foca nas meditações particulares, detalhando as principais ameaças à vontade e oferecendo estratégias para superá-las. Paiô sublinha a importância de uma luta consciente e deliberada contra as forças que enfraquecem a vontade, como a sensualidade, a preguiça e as influências sociais negativas. Ao longo do livro, ele defende a adoção de práticas que fortaleçam a mente e o caráter, promovendo uma vida de trabalho intelectual que não só realiza, mas também oferece uma profunda satisfação interior. Esse resumo busca capturar a essência dos principais argumentos de Paiô no livro 4, proporcionando uma compreensão profunda das estratégias que ele propõe para a educação da vontade. Se precisar de mais informações ou de um resumo de outra parte do livro, estarei à disposição. Livro 5. Os recursos do meio. Capítulo 1. A opinião, os professores, etc. No início do livro 5, Paiô discute como os recursos exteriores, especialmente a opinião pública e a influência dos professores, podem desempenhar um papel significativo na educação da vontade. Ele argumenta que, embora a força de vontade deva originar-se do interior, o apoio externo é essencial para sustentar essa energia ao longo do tempo. Paiô enfatiza que a opinião pública, muitas vezes subestimada, tem o poder de galvanizar a energia individual, especialmente quando um indivíduo recebe aprovação e reconhecimento por seus esforços. Ele sugere que professores e mentores podem atuar como figuras de apoio cruciais, ajudando a orientar e fortalecer a vontade dos estudantes, oferecendo não apenas conhecimento, mas também inspiração e encorajamento. Capítulo 2. Influência dos grandes mortos. Neste capítulo, Paiô explora a ideia de que a influência de grandes figuras do passado, a quem ele chama de grandes mortos, pode ser uma fonte poderosa de motivação e fortalecimento da vontade. Ele argumenta que a leitura e o estudo das obras e vidas de grandes pensadores, artistas e líderes do passado podem servir como uma forma de mentoria indireta, oferecendo exemplos de coragem, perseverança e realização. Essas figuras podem inspirar o estudante a aspirar a maiores realizações e a manter um padrão elevado de esforço pessoal. Paiô sugere que, ao cultivar uma conexão intelectual e emocional com essas figuras, o estudante pode encontrar forças para superar desafios e resistir às tentações da preguiça e da complacência. Conclusão. O livro 5 de Educação da Vontade foca nos recursos exteriores que podem ser utilizados para apoiar o desenvolvimento da vontade. Paiô destaca a importância da opinião pública, da influência dos professores e da inspiração que se pode obter dos grandes pensadores e líderes do passado. Ele argumenta que esses fatores externos, quando combinados com os esforços internos, podem criar um ambiente propício ao crescimento da vontade, permitindo que o indivíduo persevere em seus objetivos e atinja o domínio de si mesmo. Este resumo visa capturar a essência dos principais argumentos de Paiô no livro 5, proporcionando uma visão clara das estratégias que ele propõe para complementar os esforços internos com recursos exteriores na educação da vontade. Se precisar de mais informações ou um resumo de outra parte do livro, estarei à disposição.